Eu tive esse problema lá no início, né? Será que eu aprendo a fazer ou será que eu compro? Eu fui comprar. Primeiro, né, ou na nossa cabeça, é o mais simples, o mais fácil é comprar pronto, certo? Só que aí você chega no supermercado, você pega um produto, lê o rótulo, contém glúten. Outro produto, lê o rótulo, pode conter glúten. Outro produto, contém traços de leite. Aí você descobre que no supermercado, 99% dos produtos, isso de panificação, né, de biscoito, macarrão, essas coisas, contém glúten. O que sobra? Fruta, legume, feijão, arroz, e ainda tem que ler o rótulo, porque pode haver contaminação cruzada. Então, quando eu fui comprar, eu me deparei com a escassez de produto. E aí eu fui para onde? Não, pensei assim, mas então eu vou para uma loja especializada. Lá tem e é seguro. Na maior parte das vezes, sim, é seguro. Você vai lá, compra. Só que aí você se depara com outra coisa. Preço. 200 gramas de pão, você paga em torno de R$20. Hoje no supermercado tá esse valor. Hoje eu vi no supermercado 200 gramas de pão por R$24,90. 200 gramas de pão, se for só para você, dá para 2 dias. 3 dias no máximo, se você comer muito pouquinho. Isso é sustentável no longo prazo? Será? Para mim não era. Então eu fui comprar, me deparei com 99% das coisas do mercado com glúten. Fui a uma loja especializada, me deparei com um altíssimo preço, que eu não tinha condições. Não estou falando que estava caro demais. Não, tem justificativa. Mas eu não tinha condições de comprar. Sem contar que, além de o preço ser alto, eu tinha pouquíssimas opções e o sabor não era bom, não era agradável. Então, o meu dilema foi esse. Eu fui comprar, horrível, não gostei, não tive condições. Eu fui aprender a fazer. Só que eu não fui aprender a fazer, eu fui fazer. É diferente de você fazer e você aprender a fazer. Então eu fui fazer. Como que eu fazia? Eu pegava uma receita qualquer, fazia, replicava do jeito que ensinava e o resultado era horroroso. Isso é experiência minha, tá? Muitas receitas que estão na internet são boas, são equilibradas? Sim, mas muitas delas não são. E se eu não tenho conhecimento para identificar quais são e quais não são, a minha chance de pegar uma errada é maior. Porque a grande parte delas não é equilibrada. Eu não tive muita sorte na escolha. Porque eu ia na sorte, né? Eu não conhecia nada. Então eu pegava a receita, replicava e o resultado ficava horrível. Então eu decidi, depois de algum tempo, a aprender a fazer. Aprender a fazer, entender a receita antes de fazer. Isso me possibilitou ir melhorando os resultados, acertando algumas receitas e ir melhorando dentro dessas receitas que eu acertava algumas coisas para torná-la ainda mais saborosa, ainda mais macia, mais úmida, mais fofinha, menos farelenta, né? Então isso tudo me possibilitou chegar onde eu estou, aprendendo a fazer. Foi a minha escolha. Na encruzilhada de comprar e fazer, eu decidi aprender a fazer. Por quê? Porque é o melhor caminho. Foi para mim e é para você. É para você porque isso tem sustentação no longo prazo. Aprender a fazer, quando você aprende a fazer, você não desaprende. Então você pega esse aprendizado que você teve hoje e leva para o resto da sua vida. Você aplica para todas as receitas da sua vida. Quando você compra, morreu aí. Você comprou, comeu, acabou. Quando você só faz sem saber fazer, a sua chance de errar as receitas, jogar ingrediente no lixo, tudo isso que você já sabe, se você já fez, é muito maior. Então, venha aprender a fazer do jeito certo comigo. Não vá pegar a receita de qualquer jeito, qualquer receita que você nem entende o fundamento, nem entende a distribuição dos ingredientes dessa receita. Não faz isso porque é um grande risco de você jogar ingrediente no lixo. Tempo, dinheiro, expectativa, né? Quando a gente se vê, pensa, eu sei que como você se sente, porque eu senti isso. Você vai, começa a passar mal ou já vem passando mal há muito tempo e não descobre o que está acontecendo.
Um certo dia, algum médico te dá o diagnóstico. Você tem uma restrição ao glúten ou ao leite? Ou você tem alguma doença que está relacionada ao glúten e ao leite e você precisa retirar esses alimentos da sua dieta para melhorar a sua saúde. O chão se abre embaixo dos nossos pés quando isso acontece. Quando eu descobri, o chão se abriu. Por quê? Primeiro porque eu descobri os dois ao mesmo tempo, né? Então o leite eu já sabia onde tinha, já foi uma frustração enorme, porque eu sempre gostei muito de leite, de queijo, de tudo, né? Leite condensado, gente, brigadeiro, meu Deus, bolo recheado. O glúten, eu não entendia muito bem ainda onde estava. Então o impacto foi maior quando eu pesquisei na internet para descobrir onde estava o glúten. Eu sei como você está se sentindo, desesperada. Pensando que agora você vai comer biscoito de arroz, porque é a única opção que tem. Que você nunca mais vai poder comer um pão francês, um pão de forma, um biscoito, um bolo de festa, um bolo simples. Mas você vai. Você vai porque eu estou aqui para te ajudar a te dar um atalho, a te dar tempo, para você não sofrer anos como eu sofri. Mesmo que nesse momento você esteja pensando assim, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de começar, porque eu tenho medo de errar. E se eu errar, o que as pessoas vão dizer? Eu oferecer para minha família um pão duro, o que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Nossa, ela não consegue nem fazer um pão? É normal nós termos medo. Medos, em geral. É normal a gente ter medo. É uma coisa nova, é uma técnica diferente que a gente tem que conhecer para aplicar. São farinhas diferentes que a gente tem que usar. Mas, quando a gente tem esse medo, aí é que a gente tem que entender melhor o que fazer e como fazer para acertar logo de cara. Eu tenho alunas que nunca tinham feito receita sem glúten e sem leite na vida. Na primeira que elas fizeram, seguindo o método certo, elas acertaram na primeira. Por quê? Elas não tinham medo? Tinham medo. Mas elas tinham uma coisa em comum. Elas sabiam que elas precisavam aprender a fazer, não simplesmente fazer. Eu descobri que eu precisava aprender depois que eu errei muito. Porque aqui é diferente. Então, como é que você supera o medo de começar, o medo do julgamento? Com um medo maior. Sabe qual era o meu medo maior quando eu comecei? Era nunca mais poder comer um pão francês, um sonho de padaria. Nunca mais ter bolos recheados nos meus aniversários. Esse era o meu maior medo. E a gente só cura um medo, só supera um medo com outro maior. Então, o meu medo de nunca mais comer era maior do que de fazer. Do que de aprender o que eu tinha que aprender para fazer do jeito certo. Se você está com medo, acredite, é normal. Mas você tem que agir. Pense aí na sua cabeça, qual é o seu medo maior? Será que fazer uma receita é realmente... Você tem tanto medo assim? Ou será que o seu medo maior não é ficar sem comer isso pro resto da sua vida? Ou depender de comprar produtos ruins e caros? E comer só o que tem ali disponível? Porque quando você vai comprar, se você ainda não foi, eu acredito que você já tenha olhado os preços no supermercado. Hoje, falei pra vocês, um pão de 200 gramas, R$25, R$24,90. Se na sua família, que é muitos casos, né, principalmente das minhas alunas, que é o que eu conheço, aqui em casa é o caso. Eu e meu esposo nos alimentamos sem glúten e sem leite. Aqui em casa não entra glúten nem leite. Então são duas pessoas comendo todos os dias. Lanche, café da manhã, almoço e janta, tudo bem, né? Que a comida é normal. Lanche da tarde, final da noite aí dá uma fominha, quer comer um doce. São duas pessoas. Eu tenho alunas que são 4 pessoas, adultas, comendo todos os dias o que as alunas fazem. Imagina se elas fossem comprar tudo isso. Pão para todo mundo no café da manhã, bolo para todo mundo no lanche da tarde, biscoito para todo mundo nos lanches fora de hora ali.
é insustentável no longo prazo. No médio prazo também, porque é muito caro. Além disso, tem locais que nem oferecem esse tipo de preparo. Meus pais moram em Rondônia. Quando eu vou para lá, eu tenho que levar farinha de arroz, porque lá não tem farinha de arroz, onde eles moram. Então, tem gente que não vai ter nem a opção de comprar. Se esse é o seu caso, você precisa mesmo aprender a fazer. Mas aprender a fazer do jeito certo, porque o recurso ali é escasso. Os ingredientes, você tem mais dificuldade para encontrar. Então, você tem que perder menos para poder fazer mais receitas para sua família. Comprar é caro. Comprar é ruim na maior parte das vezes. Todos os produtos que eu já comprei, já experimentei, comprados, não me agradaram. Nem no sabor, nem na textura. Um sabor não tem gosto de pão. O pão que eu já comi. A textura gosmenta na boca, gruda na boca. Não gostei. E você tem ali um tipo, dois de pães. Bolo você não tem. Você tem um tipo de mistura pronta que você pode comprar. Isso dependendo do supermercado. Então você fica refém. Refém de ter alguém ou supermercado para te fornecer o produto que você precisa comer todos os dias. Minhas alunas são independentes. Independentes de terceiros para fazer o que ela e sua família precisam. Independentes de supermercados, independentes de receitas prontas. Porque com o conhecimento, que a gente já vai falar sobre isso, por isso eu trouxe esses ingredientes aqui para a gente falar sobre eles. Com conhecimento básico, aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho, você consegue ter resultados incríveis em todas as receitas que você quiser fazer.